Shalom, amados, graças e paz seja convosco, paz de Deus, paz do Senhor Jesus, dando continuação, nesta manhã, sobre um estudo que eu estou estudando esses dias, sobre ética ministerial. Como eu citei no primeiro vídeo, vou estar repetindo de novo o mesmo texto das cartas de Coríntios, a primeira carta, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que diz o apóstolo Paulo: tudo que fizerem na casa de Deus, fazeis com diligência, e que haja ordem e decência. Amém? Duas coisas importantes na vida de um cristão em uma igreja. Isso é uma palavra para líder, para quem quer realmente estar em linha de frente. Ordem e decência. Tem que ter essas duas coisas. Além dessas duas coisas, aí vem outras coisas, que é humildade, compaixão, empatia, mansidão, humildade, compreensão, visibilidade, sensibilidade, e amor. Tem que ter amor, irmão e minha irmã. A gente temos que reconhecer quando nós errar. Tem muita gente que está com 20, 30, 40, 50 anos na igreja e no pensamento dela, no pensamento dele, não erra nunca. É intocável. É um semideus, é um pseudo de Jesus. Não é assim que funciona. Nós somos sujeitos a errar. Só que Paulo, ele diz que aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Jesus, ele disse que aquele que tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós pecamos, erramos, só que nós temos uma mania. O povo evangélicos, num modo geral, o evangélico católico, o evangélico protestante, eles têm uma mania de ver um cisco no olho do irmão e esquece que nele mesmo tem uma trave. Esquece que com a mesma medida que a gente medir nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido. Então não julgue para não ser julgado. Amém? Presta atenção no que eu vou falar. Batalhas espirituais, culto de libertação, existe algumas meninices, algumas crendices. E o ombreiro, principalmente presbítero e evangelista, e o pastor, ele tem que estar com os olhos de águia. Eu sempre costumo dizer que o olho do pastor na igreja é o olho de Deus. Só que os ombreiros que estão ao seu lado tem que estar bem atento no movimento, porque existem movimentos estranhos no nosso meio. Existem pessoas que querem dar de espiritualidade, aquela espiritualidade ao extremo, ao ponto de querer mostrar, de passar uma espiritualidade que não tem. Querer mostrar uma autoridade que Deus não deu para ele. O indivíduo ou a indivídua foi separada ainda para ser consagrada ao ombreiro. Na realidade, biblicamente, consagração só existe para 3 elites na Bíblia: rei, sacerdote e profeta. Essa criação de dizer consagrar alguém, biblicamente, não tem. Você não vai encontrar na Bíblia consagração para diácono, consagração para presbítero, consagração para evangelista, para missionário, para missionária, para pastor, para pastora. Não tem. É só você ver lá em Efésios 4, versículo 11, que está lá uma lista de pessoas que foram separados. Não está dizendo lá, foram consagrados para ofício A, ofício B e ofício C. Eu estou aqui sendo bem claro aqui nas minhas palavras para que você venha entender. Tem pessoas que me subestimam. Não, mas para que eu vou ouvir o evangelista Ivanês? Ele não sabe ler. A maioria dos discípulos de Jesus, que Jesus separou para apóstolos, não sabia nem ler, nem escrever seu próprio nome. Porque quem faz
falar através da nossa boca, é o Espírito Santo, é ele que coloca a palavra em nossa boca. Agora, isso é bíblico. Jeremias não queria entregar a palavra de Deus, Deus falou, Jeremias, quem foi que fez a boca do homem, Jeremias? Jeremias disse, foi o Senhor. Pois abra a tua boca e eu colocarei as minhas palavras na tua boca, Jeremias. Amém? Moisés não queria também ir diante de Faraó para falar e tentou relutar ali, no momento ali, aquele diálogo com Deus, Moisés, né, conversando com Deus, e Deus fala, vá diante de Faraó. Não se preocupe com o que você vai falar. Mas, Senhor, mas eu sou pesado de língua. Não quero, eu não estou nem aí. Eu quero saber. Eu fiz você para um propósito. Esse propósito é esse. É você entregar a minha palavra. Deus também repreende Ezequiel também. Ezequiel, filho do homem, levanta-te e vá lá e entrega a minha palavra para essas casas rebeldes. Então, meu irmão, minha irmã, existe todo um contexto bíblico em relação a respeito sobre pudor, sobre comportamento, sobre autoridade e usar autoridade até onde foi dada para nós. E entender quem tem autoridade acima da gente também. Posso o seu pastor não ter a inteligência que você tem, mas foi ele que Deus escolheu e o cajado está na mão dele. Nem todo pastor é pregador. E nem todo pregador um dia pode ser pastor. Pastor é um dom. Amém? Esses títulos, né, que as convenções das igrejas evangélicas pós-modernas, né, de hoje, e criaram, vamos separar alguém, consagrar alguém, isso aí é título. É só apenas um título. Eu tenho a consagração de diácono, fui levantado, separado para presbítero, não cheguei a ser consagrado, não cheguei a ser recebido oração de posição de mão na minha cabeça, não foi derramado óleo sobre a minha cabeça, mas foi derramado óleo sobre a minha cabeça no diaconato e como evangelista. E eu tenho como provar. Amém? Eu não preciso estar aqui nas redes sociais pregando o que eu não vivo e dizendo aquilo que não aconteceu comigo. Quando eu fui separado para o presbitério, eu abri meu ministério, Igreja Remanescente Livres para Adorar a Deus. Na carteira de presbítero, eu passei mais ou menos quase um ano, né, pagando. Passei um bocado de mês, não foi um ano todo, não. Depois eu mandei lá desligar, né, me desligar. Entendeu? Eu mandei me desligar por quê? Porque eu estava em outra igreja, onde o pastor Antônio, a igreja Assembleia de Deus, missionária do campo de Bom Jardim, Pernambuco, veio para perto de casa aqui, num prédio bem pertinho aqui de casa. E aí eu resolvi ir lá para ajudar, para dar o apoio, né? E fui colocado como um compastor do pastor Arnóbio. Depois o pastor Arnóbio me tirou, botou um outro pastor. Eu não vou dizer o nome dele aqui por questão ética, né? Hoje a gente temos que ter ética. Eu não posso falar aquilo, eu não posso falar o nome de uma pessoa sem ter autorização. A gente tem que ter ética. E é por isso que esse estudo sobre ética é para isso, para eu mostrar aquilo que eu aprendi. E a gente só ensina aquilo que a gente aprende. O que a boca fala é que o coração está cheio. Então, se eu estou cheio daquilo que eu aprendi, que eu estou vivendo, eu tenho a autoridade de passar para frente, de explicar, de aplicar, de ensinar, de corrigir, de repreender. Amém? Eu tenho essa autoridade. E quantos, aqui mesmo, aonde eu moro, não quer reconhecer essa autoridade eclesiástica que tem sobre a minha vida? Hoje eu sou evangelista. Eu sou um evangelista. Tem pessoas que não têm nem ainda a autoridade de evangelista, não exerce papel de evangelista, mas tem a carteira de evangelista, tem um título. É como diz aqui, uma vez eu vi um pregador dizendo assim, tem o chamado auxiliar e tem o auxiliar chamado por Deus, né? Como tem também o diácono chamado e o chamado diácono. Tem o presbítero chamado e o chamado presbítero. E tem também o evangelista chamado e o chamado evangelista, o missionário chamado e o chamado missionário, o pastor chamado e o chamado pastor, e o apóstolo chamado e o chamado apóstolo. Mas quando a gente vem para dentro das escrituras sagradas, a Bíblia fala que o apostolado se encerrou em Paulo. Ponto final. Por mais que a convenção queira, né,
fazer com que coloca na cabeça da membresia que o seu pastor é apóstolo e que você tem que reverenciar ele, né? Tem que ter uma reverência por ele. Alguns até idolatram, não, o homem, né? Pelo título, ele é apóstolo. Mas, biblicamente, teologicamente, ele não é apóstolo. Porque o apóstolo se encerrou em Paulo. É o que a Bíblia fala. O meu acismo, a minha axiologia, a teologia que eu crio, porque o homem pode criar a sua própria teologia. Amém? Ele não pode colocar acima da palavra de Deus, não pode sufocar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele tem que estar acima de tudo e de todos. O estatuto da igreja, a doutrina da igreja, o regulamento da igreja, né? O regimento, o segmento interno ou externo de uma igreja não pode estar acima da igreja, né? Os dogmas criados pelo homem, né? O estatuto da igreja não pode estar acima do estatuto da palavra de Deus. Não pode, irmão. Amém? Isso é bíblico. A palavra de Deus, ela tem que estar, ela é toda inspirada. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Amém? Quantos outros livros poderia estar junto, né? Que até tem palavras até melhor, mas aí o concílio, né, da igreja católica preferiu colocar o cano, né, dessas escrituras, desses livros aqui, os canônicos, né, e não botou outros, né, que era até mais importante, mas não quis botar. E a Bíblia ela foi formada pela igreja, foi pela igreja católica, pelo concílio do ministério, do magistério, né, da igreja católica. Aí depois veio, né, o Constantino, o Lutério, e trazendo a reforma, se levantando como protestante, e hoje somos filhos, né, deles. Alguns chegam a dizer, nós somos filhos de Abraão, né? A descendência, né, perneia, se espalha. Só que a igreja de Deus, ele começou realmente em Moisés. É só você ler lá, é só você ler o livro do Êxodo. Principalmente o livro do Êxodo, o Êxodo na construção do templo ali, Êxodo 35, Êxodo 36. Mais de 250 pessoas, né, mais de 250 congregação, quer dizer, quase 3.000 pessoas se congregavam com Moisés. Moisés foi o primeiro pastor no Velho Testamento. O primeiro pastor foi Moisés. Amém? Só que uma essência aqui, eu vou botar reticências, né? Uma vírgula dentro dessa história. Vamos voltar aqui para sobre culto de libertação. O que é que eu quero trazer hoje em relação a respeito sobre culto de libertação? Existem alguns requisitos que precisam ser observado e corrigido pelo pastor da igreja. Amém? Eu quero aqui cortar esse vídeo aqui para dar continuação em outro vídeo, para que os vídeos não fiquem muito compridos. Eu não quero que os vídeos sejam compridos para que você venha entender. Então eu vou pular para o próximo vídeo. Amém, meus queridos? Dando continuação aqui no vídeo, né? O primeiro vídeo já foi, o segundo. Esse é o terceiro e a conclusão do assunto que eu venho trazendo sobre ética, principalmente para os líderes, né? Estarei lendo de novo, pela terceira vez, o mesmo versículo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 40. O apóstolo Paulo diz assim aos irmãos em Coríntios: haja ordem e decência, a parte B do versículo, amém? Só até aqui. Haja ordem e decência. Essas duas coisas não podem faltar dentro da congregação. Então, quando o culto é um culto de libertação, temos que trazer uma ordem, né? Não é uma regra. Existem regras que podem ser quebradas. E cada regra existe também uma exceção. Amém? Então, a gente temos que aprender a separar a ordem que o pastor dá para que os ombreiros descem e impõem as mãos sobre a cabeça das pessoas ali para orar.
Agora, existem orações específicas, a oração de posição de mão para as pessoas específicas. As primeiras pessoas que não podem ser colocada a mão na cabeça é a esposa de um ombreiro. E eu vou lhe mostrar, eu vou te ensinar você o que eu aprendi. Amém? O ombreiro, ele já ministra sobre a cabeça da sua própria esposa. Se ele não faz isso, ele não está usando a autoridade que Deus deu a ele, porque ele tem uma ordem eclesiástica sobre ele, com essa autoridade dele fazer isso, dele ministrar sobre a sua família, dele colocar a mão sobre a cabeça dos seus filhos, da sua esposa. Agora, colocar a mão sobre a cabeça de alguém para ministrar uma cura, em Marcos 16, 17, 18, né? De lá, imporão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Então não está dizendo ali, ó, imporão as mãos sobre todos. Não. Tem pessoas que espiritualizam tudo. Acha, não, eu vou botar ali porque aquela pessoa vai se manifestar e eu vou expulsar o demônio daquela pessoa. Eu duvido, eu, particularmente, evangelista Ivani Barbosa, é eu que estou falando. Eu duvido uma esposa de um ombreiro ter demônio. Para que vai botar a mão na cabeça de uma mulher casada? O ombreiro tem que ter muita agilidade, humildade para compreender isso, para entender. Já tem o esposo dela para fazer isso e nela. Então você passa direto e ora em outras pessoas. Isso aqui é uma orientação pastoral. Você pode até dizer, mas você não é pastor. Aqui em casa eu sou. Aqui em casa eu ministro sobre a cabeça da minha esposa, sobre a cabeça do meu filho. Amém? Aqui eu tenho autoridade de aconselhar, de disciplinar, de corrigir, de repreender, de aconselhar. Aqui na minha casa, aqui, abaixo de Jesus, eu sou o pastor. Primeiro, aqui na minha casa, o pastor é Jesus. Segundo, sou eu. E em terceiro, o pastor, qual nós escolhemos na igreja lá, o pastor para ser nosso pastor. O pastor, ele é o único que pode colocar a mão sobre a cabeça da esposa do seu ombreiro, é o seu pastor. Um ombreiro não pode colocar a mão na cabeça da mulher de outro ombreiro. Não pode, irmão. Só quem pode colocar a mão na cabeça da esposa do ombreiro é o pastor da igreja. Ah, mas aí você vai dizer, não, mas o pastor autorizou eu botar a mão na cabeça de todo mundo. Na cabeça da minha esposa não bota não, irmão. Já deixei botar, mas a partir de hoje eu não vou deixar. Eu já orientei minha esposa e ela não vai mais permitir quando alguém vier para botar a mão na cabeça dela. Primeiro, meu irmão, ela por dois motivos. Segundo, a minha esposa ela é crente. Ela é esposa de um ombreiro que é evangelista e ela é missionária. Ela foi consagrada missionária. Segundo, ela não está doente para colocar a mão sobre a cabeça dela. Terceiro, ela não é visitante, ela não é desviada, ela não é uma ímpia. Ela é uma serva de Deus, ela é uma cristã. Então respeite a unção que está sobre a vida dela e respeite a unção de Deus na vida do marido dela. Segundo, questão de higiene, irmão. A gente entra na igreja, a gente pega na mão de todo mundo. Pega na mão de todo mundo. A gente fica com a mão toda contaminada, cheia de micróbios, cheia de bactéria. A mulher tá ali com o cabelo, né? Vou tirar até o boné aqui pra, ó, cabelo arrumadinho, penteadinho. Aí lá vem um marmanjo, né? Com a mãozona pesada. Põe a mão pesando que fica... A coitada da mulher fica com torcicolo no pescoço. Até o pescoço fica doendo. Mas depois quando ele tira a mão, bota a mãozona pesada. E passa 1 minuto orando. Um minuto é muito. A oração de posição de mão é menos de 10 segundos, meu irmão. É 3 segundos, 5 segundos. É rápido, é chegar, olha. Em nome de Jesus, todo mal, sei. Ou chega perto e diz, em nome de Jesus, meu Pai, eu abençoe essa tua serva. Em nome de Jesus, amém. E vá embora. Não precisa, demora. Outros chegam e colocam a cabeça, né? Encostada a cabeça da mulher. A mulher até casada. Aí tá ali o marido, né? Vendo um vídeo, ou outras pessoas, ou ele tá presente. Ele não vai se sentir bem vendo um homem botando a cabeça, quase beijando a mulher. O bafo dele em cima da mulher. Isso é falta de higiene, isso é falta de ética, meu irmão.
Isso é carne pura, isso tem nada a ver de direção do Espírito Santo. Isso é para querer mostrar uma espiritualidade, uma autoridade que ele não tem. Está querendo ali se apresentar. E que tem que diminuir, é nós que temos que diminuir, tem que crescer, é Deus na nossa vida. E a oração, encostar cabeça com cabeça, ficar botando as duas mãos sobre a cabeça da pessoa. E tem muitos que fazem assim, ó, sai em nome de Jesus todo mal. Aí, a coitada da mulher fica com o cabelo todo assanhado, o cacho da cabeça doendo, o pescoço doendo, porque a pessoa foi ali sem sabedoria, foi ali, né? Deixa todo assanhado o cabelo da mulher, que a mulher penteou, rapaz, deixou bem penteado em casa, aí vai pra igreja, aí a pessoa fica com a mão toda suja, sujando o cabelo da irmã. Eu tenho pena do pastor que deixa o ombreiro fazer um negócio desse. Ah, mas foi o pastor que autorizou. Mas você não tem sabedoria, você não passou pela orientação, você não passou pelo discipulado, por um ensino em relação a respeito do que é orar sobre a cabeça de alguém. Você pode botar a mão na cabeça em nome de Jesus, assim, só os dedos. Em nome de Jesus, todo mal, saia dessa vida, abençoa esta irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todo mal está caído por terra, em nome de Jesus. Você pode fazer assim, ó, ficar tirando e botando, né? Tirando e botando. Não precisa ficar botando aquela oração comprida, entendeu? Demorada. Você tem que, né, ter cuidado. Você tem que, na realidade, saber se dirigir diante de uma mulher casada para orar por ela. E se for para colocar a mão sobre o estômago dela, chama sua esposa, a esposa do ombreiro, né? O ombreiro chama sua esposa para colocar a mão sobre o estômago dela para orar. Tá gravando o vídeo. Aí você pega o óleo ungido e bota 3 pingos sobre a cabeça dela e bota a mão bem rápido, ligeiro. Não precisa oração demorada na vida de uma mulher, né, de Deus. Na realidade, eu fecho esse parênteses para abrir para dizer para você que tem que fazer isso na mulher casada é o seu próprio esposo, que é ombreiro. Aí, se ela é uma serva de Deus e tem um esposo que não é crente, aí tudo bem, aí isso aí é uma exceção. Toda regra existe uma exceção. Aí você pode sim orar sobre a cabeça daquela mulher, mas é uma oração com temor, com pudor, com amor e com sabedoria. Ninguém sabe o pensamento daquele ombreiro. Você sabia que existe hoje a lei, né? Que se a mulher, para você tocar numa mulher, botar até a mão no ombro de uma mulher, ela tem que ter a permissão delas. Porque se não tiver, se ela for uma pessoa, se ela quiser chamar a polícia ali, você pode ser conduzido à delegacia como assédio, importunação, entendeu? Então, meu irmão, essa oração demorada, com 2 mãos na cabeça da mulher, ou com a mão na cabeça, oração demorada, ou você encostar sua cabeça perto do ouvido dela, a boca sua perto do ouvido dela, quase beijando ela. Tenha cuidado com esse tipo de oração. É aí onde o diabo ele pode trabalhar. É uma brecha para o inimigo destruir o seu ministério e trazer escândalo para a igreja. Então fecha a brecha, né? Seja prudente, meu irmão. Eu aprendi, eu tive treinamento dentro disso aqui. Eu estou passando o que eu aprendi. Então, se você não quiser, meu irmão, se você quiser levar para o outro lado, né, pensar diferente, não, mas o evangelista Ivanês, ele quer ser pastor à força, ele fala como pastor. Eu tenho um dom, é um dom, o pastor é dom, meu irmão. Por isso que existem mulheres pastoras. Pastor não é só um título. Tem pastor que é pastor, ele nunca vai ser levantado como pregador. O pastor amoroso que ensina, que orienta, que apacenta, que é paciente, que tem sensibilidade, humildade, que é manso, que é humilde, compreensível, tolerante, né? O ombreiro, ele tem que ter cuidado da maneira de se dirigir a alguém para orar. Porque nem todo mundo que a gente olha, né, tem demônio. Uma esposa de um ombreiro não tem demônio. Uma esposa de um ombreiro, o ombreiro ele já ministra sobre a cabeça da sua esposa. Evite colocar a mão na cabeça de mulher casada. Eu não tenho ciúme da minha esposa, não. Eu tenho cuidado, eu tenho zelo.
é diferente. Zelo é uma coisa, cuidado é outro. É outro. Eu sei a mulher que eu tenho. Eu oriento a minha esposa, ontem mesmo eu orientei, olha, na próxima vez que alguém vier para orar e colocar a mão na sua cabeça, não aceite, pois você tem o seu marido para fazer isso. Eu sou o seu sacerdote aqui em casa. Além de ser seu esposo, eu sou seu pastor. O pastor da minha esposa sou eu aqui em casa. O pastor do meu filho aqui sou eu. Eu sou aqui em casa, o pastor da minha casa aqui sou eu, meu irmão. Entendeu? Eu tenho autoridade de corrigir, de repreender, de ensinar. Tem pessoas que botam o título, a carteira ministerial acima da palavra de Deus. Deus levanta quem Ele quer, Deus coloca numa posição eclesiástica, dando autoridade a quem Ele quer, Deus dá o dom a quem Ele quer. Tem pessoas que sobem monte, jejuam, se consagram e não conseguem receber o dom de visão, de revelação, de entendimento, de discernimento. Deus me deu o dom de discernir as coisas. Há um tempo atrás, Deus estava já quase manifestando em mim o dom de revelação. Aí Deus disse, eu vou usar você no dom de revelação, mas de revelação da minha palavra. E está se cumprindo, irmão. E está se cumprindo. Só que as pessoas tentam me diminuir, tentam me subestimar, né? Tem inveja de mim. E aí não consegue me atingir, vai querer vir para cima do meu filho ou da minha esposa. Por isso que eu estou investindo dentro de casa, né? Ensinando, orientando, aconselhando, né? Para que as pessoas venham entender, irmãos, que a minha esposa tem marido, né? Que o meu filho tem um pai, e que esse pai, esse marido é sacerdote, é pastor. Eu sou um pastor evangelista, eu sou um pastor missionário. Eu sou presbítero, eu sou diácono, presbítero, evangelista. Eu sou missionário, eu sou um evangelista. Queira você aceitar ou não, meu irmão. Amém? Só que o pastor verdadeiro é Jesus Cristo. Ele é que é o nosso pastor. É ele que nos ensina. E ele está me ensinando, né, a cada dia para eu ensinar. Agora, quem quer receber, amém. Quem não quer, irmão, se servir de carapuça, né? Quiser vir, né? Se vai ir de carapuça, se quiser, se vai ir de carapuça. Vista a carapuça. Se converta. Se volta para Deus. Jesus, ele falou para um doutor da lei, Nicodêmio, você precisa nascer da água e do Espírito. Nós todo dia precisamos converter. Eu preciso aqui, ó, irmão Ivanei Barbosa, eu não vou nem usar agora os títulos que eu tenho, né? Eu vou falar, irmão Ivanei Barbosa irmão Ivanei Barbosa da Silva precisa se converter todo dia. E você também precisa, meu irmão. Antes de você olhar o cisco no olho do seu irmão, primeiro tira a trave que tem no teu olho, que com a mesma medida que a gente mede nosso irmão, com a mesma medida a gente será medido. Não julgue para não ser julgado. E tenha cuidado na hora de orar em posição de mão, pois orações de posição de mão é para doentes. Existe uma oração específica para isso. Na hora de você ungir alguém com óleo, chame os presbíteros. Eu sou presbítero. Eu só não recebi a oração do óleo da unção com a posição de mão sobre a minha cabeça. Mas eu fui separado para o presbitério. Mas aí Deus não quis. Deus preferiu que eu fosse evangelista, que eu fosse levantado, separado e recebido a oração de posição de mão com óleo derramado na cabeça e tudo, né? Pelo pastor Antônio, pastor presidente da igreja Assembleia de Deus Missionária, né, do Campo de Bom Jardim, Pernambuco. Deus usou ele para me consagrar. O pastor do pastor divino da igreja de missão do Campo de Taubaté, interior de São Paulo, aqui em Currais Novos, eu passei um ano lá como diácono. Fui consagrado lá, a diácono. Quando eu vim para a Igreja Assembleia de Deus da IADERN, da Semi-ADERN, lá eu fui recebido como diácono e saí como diácono. Fui para a Assembleia de Deus Madureira como diácono, saí de lá como diácono, para a Igreja de Cristo Brasil. Lá na Igreja de Cristo Brasil fui recebido como diácono, saí da Igreja de Cristo Brasil de volta para a Assembleia de Deus da IADERN como diácono. E quando eu saí da Igreja da Assembleia de Deus da IADERN como diácono, eu saí como diácono. Fui para a Igreja da Assembleia de Deus Missionária. Antes de eu ir, quer dizer, eu abri meu ministério, né? Aí fui levantado a presbítero, recebi a carteira de presbítero, já ia ser marcado o dia para eu ir a Campina Grande para receber a oração de posição de mão lá do pastor presidente. Só que Deus trabalhou de uma forma diferente. Deus mandou o pastor Antônio para cá, trouxe o pastor Arnaldo para cá
e aqui trabalhamos junto, né? Não demos certo, né? Mas pelo menos uma bênção espiritual eu recebi, de Deus ter usado o pastor Antônio para me consagrar a evangelista. E hoje sou evangelista. E hoje eu estou aqui ensinando o que eu aprendi. Na hora de você orar na cabeça de alguém, tenha sabedoria na hora de orar. Saiba como colocar a mão na cabeça de alguém. Principalmente na cabeça de... evite colocar, meu irmão. Passa direto. Cuidado para não arrumar problema. Mais cedo ou mais tarde, um dia a casa cai para você. Um dia você pode sobrar para você. Você pode passar por uma acusação. Entendeu? Lembra da lei. A lei está aí aberta. Hoje o negócio está tão difícil, minha irmã e meu irmão, para nós se aproximar perto de uma mulher. Se nós ficar olhando e encarando a mulher pode, vai se sentir ameaçada pelaquela pessoa, e ela tem o direito de chamar a polícia, e a pessoa vai ser conduzida à delegacia como sendo importunada, né? Olha, eu estou sendo importunada por esse homem aí, ele está me incendiando com os olhos, está me olhando. Só de olhar, não precisa nem tocar nela. Aí você tá com a mão na cabeça da mulher e pai, demora para tirar, viu? Aí o marido às vezes é ciumento, aí vai ter um grande problema. Então, invite. Ore de uma maneira, ore com sabedoria. Amém? Uma pessoa que vem para orar, a pessoa saiu do primeiro casamento, do segundo, tá no terceiro, já tem uns que estão até no quinto casamento, com a vida, né? O histórico não é bom, não tem um coração limpo. Como é que uma pessoa dessa vai fazer oração para libertar alguém se ele mesmo não é liberto? Eu já trabalhei em área de libertação, passei mais ou menos uns 2 anos trabalhando em área, mas aí eu percebi que não era minha praia, não era minha área, de trabalhar em área de libertação, porque a gente paga preço, tem que pagar preço, tem que subir monte, tem que jejuar, tem que viver uma vida em santidade, tem que desligar das redes sociais, não pode estar assistindo nada na TV. A gente tem que estar separado ali só para ser usado por Deus ali, por cura, revelação, profecia, entendeu? Para fazer um trabalho de libertação tem que estar preparado, minha gente. Graças a Deus eu não tenho nenhuma mancha no meu casamento, não. Eu peguei uma moça dentro da casa dos pais. Eu não peguei mulher que foi dos outros, não. Vai entrar para 29 anos que eu sou casado no civil e apresentado só na igreja, na igreja batista, onde foi minha primeira igreja quando eu aceitei minha fé em 2000. Desde 2000 que eu sirvo a Deus. De lá para cá, muitos já caíram, outros já desceram a sepultura, outros já se desviaram, foram para o mundo, e eu permaneço firme, olhando para a promessa, olhando para Jesus. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. E só os que são usados pelo inimigo são os que estão dentro da própria casa de Deus. Jesus ele fez um desabafo ali em Miqueias, capítulo 7, versículo 6, a parte B do versículo, né? Que os próprios inimigos são os de dentro da sua própria casa. Você está pensando que o teu inimigo é o ímpio lá fora? Não, meu irmão. Muito pelo contrário, eles tratam muito bem a gente. O nosso pior inimigo são os que sentam no púlpito conosco, ao nosso lado. Divide o púlpito com a gente. Prega, dirige culto. Alguns deles são até pastor. Tem inveja de outro pastor. Tem inveja do seu próprio ombreiro. Tem medo que o ombreiro cresça mais do que ele dentro da igreja. Tem pastor que tem medo que Deus use o ombreiro melhor do que ele. Tem pastor egoísta. Aonde há o joio, o trigo está no meio, meu irmão. Vamos vigiar, vamos ser prudentes, vamos fazer como Jesus falou, né? Ser manso como umas pombas, né? Como uma pomba, e ser prudente como uma serpente. Amém? Vamos vigiar, vamos se preparar. Vamos procurar a presença de Deus. Não vamos tentar ofuscar o brilho da glória de Deus, não. Querendo se achar que é mais espiritual do que todo mundo. Vamos procurar manter um equilíbrio emocional e espiritual. Vigiando, respeitando todo mundo, sendo educado com as pessoas. Evitando a pegar na mão das mulheres, principalmente mulher casada. Tenha muito cuidado. Tem mulher casada que não gosta. A gente tem que respeitar, respeita, irmão. Tem mulher que não gosta que a pessoa bota a mão na cabeça dela, não. Por causa do cabelo, ela arrumou, o cabelo tá arrumadinho. Tem mulher que não gosta. Respeite a individualidade dela, né? Ela já tem alguém já que ministra sobre a cabeça dela, que é o marido dela, que é ombreiro. Então vamos, meu irmão, cada um se colocar em seu lugar.
e buscar os melhores dons, né? Se preparar, se capacitar. Peça a Deus para que você realmente, Senhor, o Senhor quer me usar realmente nessa área? Em oração de cura, de libertação? Pergunta a Deus. Às vezes não é a sua praia. Como a minha, eu reconheci que não é a minha praia. Minha praia é só de pregar o evangelho de Cristo e cuidar da minha família. Cada um fica naquilo que foi chamado. Cada um cumpre o seu papel de evangelista, pregando o evangelho de Cristo com amor e com sabedoria e respeitando o ministério dos outros. Amém? Procure perdoar, procure ser humilde. Seja humilde, meu irmão. Se converta. Vamos se converter. É tempo de orar, é tempo de buscar a Deus em oração, é tempo de se converter, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de buscar a Deus. Jesus está voltando, amém? Deus abençoe a todos, graça e paz. Bom dia a todos. Café com o pastor. Estou aqui no cafezinho. Quero aqui trazer uma palavra em relação a respeito sobre dízimo. É uma palavra bastante polêmico nas igrejas pentecostais, nas igrejas protestantes, nas igrejas evangélicas religiosas. No meio dos cristãos, né? Vamos se dizer assim, no geral. Esse que vos fala é o pastor evangelista Ivanei Barbosa. Vamos entender aqui. Quando Deus ele fala, através de Malaquias, roubará o homem a Deus, você tem que pegar o contexto da leitura do livro de Malaquias, não só você lendo ali do versículo 8 ao 10, mas lendo os primeiros versículos, né, do 1, 2 e 3. Quando Malaquias ele entra no templo, o Espírito de Deus ele revela a Malaquias, e Malaquias se dirige ao sacerdote, repreendendo aquele sacerdote. Pois aquele sacerdote estava pegando o que era de melhor no templo, e um povo da nação de Israel começou a perceber e começou também a não levar mantimento ao templo. Esse aqui é o contexto original. Só que muitos pastores não ensinam isso em escola bíblica, no culto de doutrina, no culto de ensinamento. Quando Malaquias fala, trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias estava falando ali de mantimentos. Nunca foi dinheiro. Era produto da terra, mantimento, trigo, cevado, gado, animais. E os animais defeituosos, os sacerdotes do templo estavam levando para o sacrifício. E os que era perfeito, ficava para ele. E o resto que era meio estragado de comida, não era boa, comida de terceira, mais ou menos, vamos botar assim, né? Para os dias de hoje. Era comida de segunda, comida de terceira. Ela era entregue aos pobres, porque os pobres tinham direito, era uma lei levítico, e era uma lei judaica, né? Uma lei mosaica. Essa lei ele permeava em todos os sentidos. O dizimista ele tinha o direito de comer seu próprio dízimo. Não era só os levitas que tinham o direito de comer. Hoje os levitas ele recebia da nação de Israel, né, do povo judeu que trabalhava no campo, uma vez por ano, e de 3 em 3 anos existia um outro tipo de dízimo, né, que era o dízimo do dízimo. Existia um dízimo que era separado só para os pobres. Deuteronômio capítulo 26, do 12 ao 19. Deuteronômio capítulo 14, do 22 ao 29. Fala acerca ali da entrega de ofertas e dízimo. Ali já entra a oferta, né? E com certeza as ofertas era o dinheiro daquela época, pois o dinheiro, o mantimento quando era longe, ninguém queria atravessar um deserto com um boi passando sede, né? Então eles vendiam, quando chegava em Jerusalém, comprava de novo o boi e ia ao templo e entregava ao templo aquele boi com o dinheiro do dízimo do ano que foi da colheita, né? Que foi colhido durante o ano. Isso era anual. E de 3 em 3 anos tinha ofertas especiais, dízimo especial.
na Bíblia fala sobre 5 tipos de dízimo. Então, irmãos, é importante a gente entender por que que Deus fala: você rouba aí toda a nação. Ali não está falando todas as nações, está falando só apenas de Israel, pois o povo judeu estava roubando porque os sacerdotes também estavam. Por isso que Deus vai e fala através de Malaquias: com maldição dos serás amaldiçoado. Os sereis amaldiçoados. Pois você está roubando, né? Você cairá em maldição. Era uma lei obrigatória, ali era obrigatório. Hoje não é, hoje você dá voluntariamente. Hoje você tem que dar com amor e com alegria, porque Deus, ele ama aquele que dá com alegria. Amém? Graças e paz, amados, estamos aqui em Açu, abrindo aqui as portas do templo, fechado, né? Mas Deus é poderoso para fazer igual fez com Neemias. Estamos aqui, oh glória, Deus é maravilhoso, Deus é bom, graças a Deus. Meus amados irmãos, estamos aqui em Açu, né? Na IDB de Açu, graças a Deus. Passamos ontem à noite na casa do irmão Fernando, Diácono Fernando, sua esposa. Hoje pela manhã viemos aqui abrir o templo, ver como é que estava. E estamos em oração para Deus mandar ceifeiros para a sua obra, né? Rogar ao Senhor da Seara, Ele vos enviará ceifeiros. E também condição para poder a obra de Deus ser reaberta aqui e almas venham adorar e se render ao nome de Jesus. Amém? Vamos já orar aqui pelo local, pela rua, né? Abençoar a rua, abençoar o local, em nome de Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar nesta manhã por estarmos aqui, ó Senhor, em Açu. Meu Deus, a tua palavra diz: se tiver 2 ou 3 em teu nome, o Senhor ali está. Queremos apresentar, ó Pai, essa cidade em tuas mãos, esse bairro, Senhor, que está localizado aqui, a tua casa, o templo do Senhor, meu Deus amado, para que as portas se abram, para que, Senhor, o evangelho aqui venha ser anunciado, venha continuar esta obra para arrependimento das almas, para a salvação das almas. Ó Deus, repreende, Senhor, todo espírito contrário, negativo destas ruas, desse bairro. Ó Deus amado, toda negatividade, e coloca, ó Pai, sobre, aleluia, esta cidade, a unção poderosa do Senhor, a unção das almas que vão entrar por essas portas. Nós profetizamos, ó Pai querido, aleluia, que logo em breve essas portas estarão novamente abertas, ó Pai, no tempo certo, com a pessoa certa para esse lugar, para que o teu nome, ó Pai, venha ser glorificado, para que haja milagres, para que haja salvação de vidas, para que haja, ó Pai, aleluia, resgate de famílias nesse lugar. Meu Deus, pedimos isso. Abençoa o Senhor, pastor Ricardo, ó Pai, que é o nosso supervisor. Ó Deus, abençoa, Senhor, aleluia, toda a direção, toda a supervisão. Abençoa, Deus amado, esta cidade, esta região, em o nome do Senhor Jesus. É uma grande obra que há nesse lugar, é uma grande obra que vai acontecer nesse lugar, como o Senhor disse ali, ó Pai, que estava fazendo uma grande obra. Neemias disse, a qual não poderia descer para falar com os inimigos, com os zombadores. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, damos graças por estar aqui nessa manhã e contemplar as maravilhas do Senhor. O Senhor que começou a boa obra é fiel para terminá-la, em nome de Jesus. Amém?
Deus abençoe. Breve, estaremos aqui, com certeza, todos juntos, louvando ao Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Deus abençoe. Aqui é uma homenagem aqui, ó, ao missionário Rooney Puck, pastor Ângela Puck, que ajudaram aqui a construir, né, o templo. Tá aqui a homenagem. Olha aí, ó. Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Roubará o homem a Deus. Todo o contexto de Malaquias capítulos 1, 2 e 3. A cada 3 anos, todo o dízimo da colheita deve ser guardado dentro da cidade. Quando esse celeiro estava cheio, abria-se a todos que precisavam, os levitas, as viúvas e os estrangeiros. Nosso celeiro está pronto para todos. Todos vocês, venham e comam. Venham, comam até se fartar. Separe o que há de melhor para os sacerdotes. Deixe o que há de pior para os pobres. O resto... É para tirar mais ainda? Mas as viúvas vão morrer de fome. Antes elas do que eu. E não se esqueça de separar os animais doentes e cegos para o sacrifício, deixando os mais saudáveis para nós. Não é justo. Alguns meses depois... Nós não temos mais nada. O celeiro está vazio. Profeta Malaquias, o templo está corrompido e os líderes não agem com integridade. O povo parou de levar os dízimos e as ofertas. Enquanto vocês ficam com o melhor, eles ficam sem nada. Onde está o sacerdote? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O objetivo não é acumular riqueza, mas garantir que houvesse estoque de comida para que os levitas pudessem voltar ao trabalho e os órfãos e viúvas tivessem de onde tirar sustento. O raciocínio é simples. Se os líderes são corruptos e o serviço no templo não funciona, as pessoas não entregam a colheita. Isso gerou um ciclo vicioso. O povo não entregava o dízimo. Os levitas, sem ter o que comer, abandonam o serviço no templo e os órfãos e a viúva não tinham o que comer. Quando vocês, sacerdotes, roubam o dízimo, estão roubando os necessitados. Roubando os necessitados com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. O dízimo não é para você entregar para a igreja. Vai lá em Deuteronômio no capítulo 14, a partir do versículo 22. Está dizendo claramente que o dízimo não é um dízimo, são os dízimos, que é das plantações que você tem e dos animais que você tem. Deus cria as primícias, o dízimo principal, você separa para Deus. Da colheita toda você vai pegar e separar isso. E você vai levar isso para o local onde o Senhor escolher colocar o seu nome, ou seja, onde vai ser o templo dele. Beleza. Aí você vai pegar essas colheitas e os animais e vai levar lá. Aí você vai entregar para o sacerdote para ele pegar? Não. Você vai pegar e levar lá e você vai comer com a sua família e vai se alegrar, inclusive com bebida forte e vinho e outras cositas mais. Você vai fazer a festa lá com a sua família. É para isso que serve os dízimos. Tá claro ali. Ah, mas e o dinheiro? Hoje não é isso, Tuxo. Eu tenho que dar o dinheiro, recebo o salário. Ah, então, lá também era assim. Se você tem muitos dízimos e o local é longe, como é que você vai levar isso tudo? Ele deixa claro, venda, pegue o dinheiro e vai até o local do templo. Quando você chegar lá, dá o dinheiro pro sacerdote? Não. Você vai comprar tudo de volta lá, porque vai estar a galera vendendo para você. Você vai comprar tudo isso do seu dinheiro, do dízimo, de volta, e vai comer e beber com a sua família e vai se alegrar diante do Senhor. E não se esqueça do levita, que é o sacerdote, que ele não tem posse, ele não tem propriedade. Diferente dos pastores hoje, que tem um monte de propriedade, tem jatinho, caceta 4. Então, os levitas não têm propriedade, eles não têm herança.
Então você não se esqueça dele. Não esqueça do quê? Da comida, não é da dinheiro. É da comida e bebida para ele. E do estrangeiro e do órfão e da viúva. Vai lá e ajuda eles. Dízimo é para isso. Entendeu? É isso. Aí quando diz lá em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E aí o pessoal pega e gosta de usar só esse versículo. Tá vendo? É para trazer. Não, mas o contexto é isso que eu acabei de falar. Você vai ter mantimento na casa desse jeito. É comida e bebida, né? Você dá dinheiro. E é para você ir lá e gastar o dízimo com a tua família. Você tá usando o dinheiro que você separou de dízimo com a sua família? É inteligente você separar 10% do que você ganha para você gastar com a sua família, para você investir. É legal. Se você conseguir gastar mais, melhor ainda. Tu acredita que os pastores, né, pregadores, as pessoas que se pautam na Bíblia para propagar qualquer tipo de fé aí, cristã, evangélica, sei lá, elas têm conhecimento disso que tu tá falando e elas escolhem não ver, ou elas não têm conhecimento? A maior parte não tem conhecimento mesmo. A imensa maioria, desde quando eu era cristão, inclusive, eu percebia isso. O pessoal não lê Bíblia. Então não é uma maldade por si só, é uma burrice. A maior parte da galera não sabe, eu digo assim, não simplesmente dos pastores, né? Os pastores que fizeram o curso de teologia, eles sabem. No Novo Testamento, eu sou obrigado a dar dízimo. No Novo Testamento, minha gente, nem dízimo existe. Nem existe dízimo no Novo Testamento. Normativo para a igreja devolver. Nem existe, cara. Nem está na doutrina evangélica. O dízimo, tanto o dízimo como o sábado, é ordem para judeu. É mandamento para judeu, cara. Dízimo era para os levitas. E era alimento. Não pode ser substituído para dinheiro, porque vocês podem ver lá no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo a partir do 22, fala que se o lugar, se a oferta que vocês vão levar, o dízimo, quer dizer, né? Vocês vão levar, o lugar for muito longe, vocês vendam e chega lá, compre de novo, por causa que o dinheiro não substituía, cara. E o dízimo era para os levitas. É só ler, cara. Números, capítulo 18, versículo, a partir do 21 até o 26. É só você ler. O dízimo foi estabelecido para levita, cara. Entendeu? É mandamento para judeu, não para gentil. Qual é a nossa doutrina? Nós somos gentil, nossa doutrina é de Paulo, cara. Nossa doutrina é de Hebreus, de Romanos a Hebreus, cara. Nossa doutrina. Entendeu? Ah, mas em Mateus 23, Jesus ordenou para devolver o dízimo. Sim, mas eram os fariseus, não era para a igreja, não era para os discípulos, era para os fariseus, cara. Quando Jesus falou assim, eu vim para cumprir a lei, não abolir, ele cumpriu a lei, não que ele morreu. Ele falou, está consumado, ele veio para estabelecer uma nova aliança, cara. Entendeu? É tanto que em Hebreus capítulo 7, versículo 18, fala, a ordenança anterior foi revogada, porque era fraca e inútil. No versículo 12 ele fala, se há mudança de sacerdócio, tem que ter mudança de lei, cara. Então só lê, porque você não lê a Bíblia, por isso que vocês vêm e não querem concordar com as pessoas que lê a Bíblia, cara. Vocês acreditam na liderança de vocês que estudou um estudo fora de contexto. A teologia é uma coisa que a gente nunca aprende, né? Por completo, a gente sempre tem que estar estudando. E hoje em dia, as ferramentas para estudo estão muito mais avançadas do que na época antiga. Muito mais avançada. Mas enfim, você tem que entender que na Bíblia tem o Velho Testamento e tem o Novo. Você tem que entender os dois, tem que ler a Bíblia toda, cara. Se você ler só o Novo Testamento, você não vai entender. Se você ler só o Velho Testamento, você não vai entender nunca. E a palavra de Deus fala que nós temos que ser ensinados por Deus, não por homens. Ensinado por Deus. Os homens de Deus têm que ensinar o que está na Bíblia, cara. Se na Bíblia, na doutrina evangélica, não tem dízimo, não é para estar ensinando sobre dízimo. Obrigatório, porque eles falam que é obrigatório. A pessoa, se não der, a pessoa é infiel. E dízimo é para quem é fiel. Não existe isso, cara, na Bíblia, cara. Porque se for assim, o Paulo, por exemplo, as pessoas ali, de Hebreus, Colossenses, Coríntios, todas as pessoas foram fiel, então, porque dá só oferta. Paulo passava para a igreja arrecadando só oferta, cara. Não tem nada a ver, entendeu? Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha. Sua igreja não veio de Deus, veio de alguém que discordou de outro pastor. 325 depois de Cristo, Constantino odeia as leis judaicas, então ele cria a igreja católica e mata quem discorda. No século XVI, Lutero odeia indulgências e cria a luterana. Calvino e John Cox discordam da luterana e fundam a presbiteriana. Henrique VIII quer se divorciar e cria a anglicana. John Wesley não aceita a anglicana e cria a metodista. Joseph Smith rejeita tudo isso e cria os Mormons. John Smith recusa o batismo infantil e cria a batista. William Miller acha que o fim do mundo é tal dia, então ele cria a adventista. Ellen White reformula o Miller e cria a adventista do sétimo dia. Charles Russell questiona a doutrina da alma e cria as testemunhas de Jeová. Pentecostais não aceitam nenhum deles e fundam suas próprias igrejas com palco, show, LED e dancinha. Todos esses movimentos nasceram do mesmo espírito: discordar, reinventar e personalizar Deus, mas nenhum deles voltou à raiz. Ninguém quis retornar ao que Deus chamou de eterno: a Torá, os mandamentos, o pacto original com Israel. Todo mundo quis fundar algo novo. Ninguém quis obedecer o que já existia. Você não precisa de mais uma igreja. Você precisa da verdade, não da versão, não da cópia, não da adaptação. A fé verdadeira não começa com Lutero. Começa com Moisés,
E se você quiser saber o que Deus realmente mandou, pare de seguir fundadores e volte a seguir o Criador. Você gostou desse vídeo? Não esquece de me seguir, compartilhe e deixe seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Próximo à volta de Jesus vai ter uma explosão do engano religioso. O engano vai reinar. Apostasia não é as igrejas ficar vazias. Não é isso. As pessoas se tornar ateus. Apostasia é as igrejas ficarem lotadas. É milhares e milhões de igrejas serem plantadas. Falsas. Falsas. Hereges por toda parte, falsa doutrina, falsa igreja, falsos pastores, falsa teologia, falsa pregação, falsos cristãos por toda parte. Esse seria um grande sinal. 1 Timóteo capítulo 4 diz, que o Espírito diz veementemente, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios, e tendo comichão no ouvido, não suportarão ouvir as sãs doutrinas, mas amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências. Só no Brasil, no ano 2015, uma seita inaugurou 1.103 igrejas em um ano. O crescimento das seitas está a todo vapor. Esse seria um sinal, meu irmão. Quando a sociedade descer no nível mais baixo e a igreja se tornar mundana, apóstata, quando o pecado da sociedade se unir ao pecado da igreja, quando não houver diferença do pecado do religioso com a da igreja, esse é um sinal que Jesus está próximo. Será que está muito longe esse sinal? Veja o que virou a Europa. O que tem lá é dead churches, igrejas mortas. Veja o Brasil, para onde está caminhando. Os rumos que está caminhando a nossa sociedade.